Olá, bom dia, família da Igreja Porta. Quem fala aqui com vocês é o pastor Ricardo. Estou aqui viajando, mas sempre me lembrando de vocês aí do Brasil. Estou aqui agora num lugar muito bonito, que é o Parque das Borboletas, no sul da Flórida. Aqui é onde estão reunidas todas as espécies de borboletas do mundo. É um lugar maravilhoso. Eu escolhi esse lugar para poder trazer até vocês uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Estamos na coleção Destinos. Eu quero falar sobre esse assunto mais uma vez com você, mas eu quero agradecer aqui a todo mundo que está envolvido nessa programação. Quero agradecer o pessoal aí da mesa de som, da transmissão, o pessoal aqui do louvor, o Rigno, o Pacheco, o Edinho, o Robson, a Kelly, a Neuzelene, todo mundo que está envolvido. Eu tenho certeza de que Deus está usando também você para poder levar, através dessa palavra, uma semente de fé ao coração das pessoas. Eu quero agradecer também aos nossos queridos aqui da produtora Absense, que é a nossa produtora aqui no sul da Flórida, onde nós temos visto Deus usar de forma maravilhosa o dom dos meninos para poderem capturar imagens de qualidade e também levar adiante uma mensagem através das lentes. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Nós aguardamos muito essa época do ano chegar, lembrando que nós estamos aqui, irmãos, com recursos próprios. Deus nos abençoa durante o ano, nós fazemos economias para poder chegar na época do meio do ano, nós temos condições de fazermos essa viagem tão importante que é para estar com os nossos filhos aqui, e eu já trago para vocês o abraço de cada um deles. Amém? Então, vamos declarar aquilo que nós somos? Você tem em mãos a sua Bíblia? Declare comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho, eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Hoje, mais uma vez, eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Reconhecer a voz do Pai é muito importante para a criança crescer de forma segura. O simples fato dela ouvir que o seu pai está no ambiente, no recinto, isso já traz segurança ao coração da criança. Uma criança que ela cresce na presença ativa do seu pai é uma criança que cresce com segurança, que cresce com autoestima e autoafirmação também. Eu gosto muito de lembrar de que nós também, como filhos de Deus, nós estamos à disposição de ouvirmos a voz do nosso Pai. E sabia que tem na Bíblia uma passagem que fala exatamente sobre isso? João, no capítulo 10, que é o texto que fala do bom pastor, lá diz que as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Quando o mercenário, quando o ladrão, lá do versículo 10, ele chama as ovelhas não atendem, elas não lhe obedecem. Por quê? Porque elas sabem discernir qual é a voz do pastor. E a igreja precisa ter um discernimento muito fino do que é a voz do seu pastor. Eu coloco, por exemplo, a necessidade de que o pastor precisa estar alinhado com a vontade de Deus, com as suas metas, propósitos. Isso é muito importante. A igreja, ela reconhecer a voz do seu pastor. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, por isso que eu faço questão de trazer até você essa palavra através dessa tecnologia maravilhosa, porque, irmãos, nós precisamos estar sempre conectados uns com os outros. E o pastor Ricardo tem um timbre de voz. Eu não quero falar sobre a voz propriamente dita, mas estou falando sobre a direção. Todos nós precisamos conhecer o som da nossa voz. Nós precisamos conhecer o som da voz da igreja. Nós precisamos discernir o som, o timbre da voz do pastor e também da voz de Deus. A ovelha que não tem essa sensibilidade, ela fica perdida, ainda mais hoje, que nós estamos vivendo aí com tantas vozes falando o tempo todo, todos os dias, na internet, nas redes sociais, nos livros, falando e nos influenciando também. Mas eu te pergunto, você tem discernido a visão do seu pastor, da sua igreja local? A nossa igreja,
ela tem uma cultura diferente. Não preciso nem falar isso para vocês. Vocês convivem aqui e sabem que a nossa igreja ela não é igual a algumas igrejas que, por exemplo, você já participou, ou ela também não é igual à igreja da sua vizinha, do seu vizinho ou do seu convidado. A nossa igreja tem uma característica, tem uma cultura, tem uma visão, tem uma voz que a distingue das demais. Isso não nos torna melhores nem piores. Isso nos torna únicos. E quando uma igreja ela descobre que ela é única, que ela tem um chamado, que ela tem uma cultura, que ela tem uma voz, então essa igreja começa a despontar como uma comunidade que realmente faz diferença nessa terra. Hoje eu quero falar com vocês aqui na Palavra de Deus sobre como discernir a voz de Deus e alinhar também os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, a fim de que o destino que Ele traçou para mim, traçou para nós, para a nossa igreja, ele seja alcançado. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Exemplos de pessoas que ouviram a voz da sua liderança e de pessoas que não ouviram a voz da sua liderança e quais foram os resultados e consequências. Nós temos, por exemplo, o caso de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele respondeu de pronto: eis-me aqui, Senhor. O outro exemplo é Samuel. Quando Deus chamou Samuel, ele respondeu: fala que o teu servo ouve. Quando Deus chamou Josué, o mesmo também disse sim. Quando Deus chamou Isaías, ele recebeu de pronto a mensagem do Senhor e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas também nós temos exemplos de pessoas que não conseguiram entender a voz de Deus, como por exemplo aqueles 3 que eram desafetos de Moisés, de Josué, Datã, Corá e Abirão. Eles eram terríveis, porque eles não sabiam discernir a voz de Deus. E um outro exemplo muito conhecido também é o exemplo de Saul. Deus cortou comunicação com Saul a partir do momento que ele não conseguia mais discernir, o reconhecer a voz de Deus. Porque também não falarmos da mulher de Ló. Deus havia dito: quando você sair de Sodoma e de Gomorra, não olhe para trás. O que ela fez? Ela cedeu à tentação, não deu ouvidos à voz de Deus e se transformou numa estátua de sal. Então veja bem, quando você é alinhado com a voz de Deus, você colhe resultados positivos na vida e um destino. O contrário também é verdade. Quando você está desafinado, desalinhado, sem sintonia com a voz de Deus, a sua vida é uma vida muito atrapalhada, uma vida truncada, uma vida que não rompe, que não sai do lugar, onde você anda um passo para frente e 2 passos para trás. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. E nós precisamos estar alinhados com essa vontade para podermos viver uma vida plena, uma vida com propósito. Então, em primeiro lugar, ouça a voz de Deus. Procure ir para um lugar de silêncio, como esse que eu estou aqui agora. Daqui você tem a oportunidade de ouvir com mais clareza. Às vezes vai ser necessário você sair de alguns ambientes onde o povo fala muito alto, onde há muitas vozes de confusão, onde há um ambiente, uma atmosfera de incredulidade. Nesses ambientes você não cresce. Nesses ambientes você não tem como ouvir Deus. Não tem como ouvir Deus. Agora, aqui onde nós estamos, domingo é uma oportunidade excelente para você vir. Aqui no nosso espaço, você tem um foco direcionado para a palavra. Não há distrações ou coisas parecidas. Você tem a oportunidade de ter o seu coração, a sua mente e os seus olhos bem firmados naquilo que o Senhor está falando através do pregador e através da sua palavra também. Quero destacar aqui nessa manhã 3 formas como Deus ele fala com a gente. Primeiro, Deus fala conosco até em ambientes desfavoráveis. Quando você imagina que naquele lugar ou naquela situação seria impossível Deus falar com você, é aí que você se surpreende, porque Deus fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Eu creio que você, quando estiver com o coração disposto a ouvir Deus, você pode estar em qualquer lugar, seja o lugar qual for, Deus ali
Ele vai falar o seu coração, Ele vai tocar no seu espírito, na sua alma, vai despertar você e vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Aproveite esse momento que você está tendo aqui agora. Não fica preocupado com o que está acontecendo lá fora, com o que você deixou em casa, com o carro estacionado na rua. Não, agora é hora de você estar parado para ouvir Deus. E Deus tem falado conosco. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, Deus ele fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através de pessoas, das crianças. Deus usa muitas crianças para falar com a gente também. Então, não embarace o caminho das crianças, deixa elas falarem. Muitas vezes Deus usa a boca de pequeninos para instruir aqueles que já são adultos. Lá em 1 Samuel, quando fala que este jovem garoto ouviu a voz de Deus, naquela época, Deus quase não falava. Olha o versículo que está aqui, o versículo 1. Deus, ele praticamente não usava revelações, praticamente não ouvia a voz de Deus. Mas mesmo assim, Samuel, ele teve aquele discernimento e conseguiu sintonizar o seu coração com a voz de Deus. Com isso, nós concluímos de que todo aquele que é determinado a ouvir Deus vai com certeza receber orientação de Deus. E o seu destino, ele depende muito da sua disposição em alinhar os seus ouvidos com a voz de Deus. Existe hoje uma palavra usada na tecnologia que é a palavra emparelhar. Você então emparelha um microfone com uma central e ali eles se comunicam entre si e você consegue o efeito esperado. Você precisa fazer um pareamento da sua audição com a voz de Deus. No momento em que você conseguir captar a voz de Deus falando no seu coração, tudo vai se tornar claro para você. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, não é esconder nada da gente. Nosso Deus é um Deus de revelação. Nós temos até um livro na Bíblia, que é o último livro, o de Apocalipse, que é também o chamado de revelação. O nosso Deus é um Deus de revelação. A vontade de Deus, ela é revelada. Deus não tem interesse nenhum de esconder as coisas de você. Deus não gosta daquela brincadeira de esconde, esconde. Isso é coisa do homem. Deus está sempre se revelando àqueles que têm sede, que têm vontade. A Bíblia fala que Deus está à procura de corações verdadeiramente quebrantados para Ele poder falar, tocar, abençoar e usar também. Em segundo lugar, muitas vezes nós confundimos a voz de Deus com a voz dos homens. Tem muita coisa que não foi Deus quem falou, foi o homem que falou. Tem muita coisa que não foi Deus quem mandou também o homem falar. Por isso você precisa ser também cuidadoso, cuidadosa quando você estiver ouvindo alguma palavra. Você precisa submeter essa palavra ao crivo da Escritura. Você precisa também pedir a confirmação de Deus, de uma outra pessoa, de uma outra voz, de alguém que realmente também ouviu a mesma coisa de Deus. Pede para Deus uma confirmação para você não ser dirigido por vontade humana, mas ser dirigido exclusivamente pela voz de Deus. Por que eu estou sendo bem enfático nessas palavras exclusivamente, diretamente? Porque a voz de Deus ela é muito clara, E quando você é uma ovelha de Deus, não se preocupe, você vai conseguir discernir, porque está no seu DNA, você já foi preparado, capacitado para discernir essa voz poderosa. E a voz de Deus é aquela voz poderosa, a voz de muitas águas que despedaça as portas de bronze, os cedros do Líbano. Essa é a voz de Deus. E para você alcançar o seu destino, você precisa inevitavelmente de conhecer qual é a voz que você está seguindo. Deus tem usado a minha vida para dar a vocês algumas diretrizes. Deus tem usado a minha experiência, meu coração, para contar para vocês um caminho sobremodo excelente que Ele quer que a nossa igreja ela venha trilhar. É muito importante você sondar a Deus e pedir confirmação de Deus. Senhor, a voz do meu pastor, ela é de fato a voz de Deus para a minha vida? E quando você tiver essa certeza, você pode ficar tranquilo de que o Senhor, Ele vai confirmar a cada dia
cada passo que você for dar na sua vida. E em terceiro lugar, uma postura correta facilita entender a voz de Deus. Quando você, por exemplo, quer ouvir alguém, você se inclina e coloca a mão, de forma que esse gesto, ele te ajuda a discernir com mais facilidade aquilo que você está ouvindo. Então, o que eu quero dizer com uma postura correta? Favorece você entender a vontade de Deus. A postura correta é você andar em fidelidade, é você obedecer a palavra, é você ser fiel a Deus. Não estou falando para você ser perfeito, não. Perfeito ninguém é, mas fiel você pode ser. Leal a Deus você pode ser também. Interessado nas coisas de Deus você pode ser também. Ter sede e fome de Deus é o que Deus quer de nós para podermos, assim, vivermos aquilo que Ele planejou para a gente. A postura de Samuel, ela foi clara. Ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele se posicionou para ouvir a voz de Deus. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer da gente. Deus quer que você se posicione. Pare de andar na dúvida. Pare de andar em círculo. Pare de andar para lá e para cá. Pare um pouco. Ouça a voz de Deus e tenha a sensibilidade de saber quando Deus está falando com você. Nesse exato momento, Deus está falando com a gente. O que Deus está falando com a gente, Pastor Ricardo? Olha, eu vou compartilhar com vocês o que moveu o meu coração nessa manhã para falar com vocês sobre ouvir a voz de Deus através da liderança, do pastor, da visão, da cultura. É que a nossa igreja, ela precisa parar de ouvir o que as outras pessoas dizem. Também parar de nos comparar com quem quer que seja. Deus nos deu uma identidade, Deus nos deu uma cultura, Deus nos deu uma visão, uma ideia, e nós somos privilegiados por conta disso. Às vezes você está aqui e às vezes pode correr aquela sensação de você, será que a nossa igreja, ela está realmente no caminho certo? Eu digo para você, claro que sim. Eu tenho vivido por muitos lugares, há muitos anos, eu sei muito bem qual que é o caminho e o propósito de uma igreja que Deus estabelece. A nossa igreja, ela está com todas as diretrizes alinhadas com a vontade de Deus. Os nossos sinais vitais também estão todos funcionando. O que precisa mais da parte de vocês também é uma disposição, uma ousadia para poder arregaçar as mangas e falar para todo mundo quem é Jesus e como nós somos. Nós somos uma igreja de Jesus. Saia por todos os lugares essa semana e não tenha vergonha de chamar essas pessoas para virem semana que vem, para estarem participando dos nossos cultos, para estarem também recebendo. Imagina o quanto de pessoas em nossa cidade hoje gostariam de ouvir algo parecido com isso que você está ouvindo hoje. Centenas, milhares de pessoas. Eu desafio você, encorajo você a ser uma pessoa que sabe em quem você crê, sabe também debaixo de qual visão Deus te colocou. Uma pessoa que tem convicção de que está sendo dirigido por uma visão de Deus, por um pastor que tem o coração também voltado para o Senhor. Eu tenho, meus irmãos, todos os dias o compromisso de estar na oração. Muitos aqui me acompanham na live das 6h30. É um compromisso que eu tenho de levar a sério a minha vida e o meu chamado, de pregar e de interceder por pessoas. Isso é maravilhoso. E Deus tem nos dado um legado poderoso de orações, de busca, de demonstrações de interesse. Seja onde eu estiver, hoje mesmo, domingo de manhã, nós já fizemos a essa altura a oração da manhã, já plantamos uma semente de fé no coração de muitas pessoas. Os nossos vídeos já são acompanhados por mais de 600 pessoas todos os dias. Isso é maravilhoso. São pessoas que estão seguindo uma voz que não é uma voz dissonante, mas é uma voz clara. Eu quero dizer para você, junte-se a nós em levarmos a visão desse ministério para alcançar outras pessoas. Não olhe para o nosso tamanho. Toda igreja grande um dia foi pequena. Mas se a nossa igreja, mesmo pequena, tiver unidade, tiver convicção, que está debaixo da visão certa,
ouvindo a voz de Deus, alinhada com o propósito, Deus vai fazer coisas maravilhosas através de nós. É uma questão de tempo. É só você esperar para ver. Eu tenho dito que eu comecei muito cedo a minha carreira ministerial. Então hoje eu tenho 31 anos de pastor ordenado e 53 anos de vida. Então eu tenho muito tempo pela frente ainda. Eu costumo dizer que eu tenho todo o tempo do mundo para ver essa igreja, a nossa igreja, crescer, florescer, frutificar e levar a todas as pessoas ao nosso redor uma mensagem pura, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem verdadeira que é a mensagem do Evangelho. Nossa missão é trazê-los de longe para perto de Deus. Eu te pergunto, o que tem impedido você de cumprir essa missão? O que tem impedido você de exercer esse chamado? Põe isso agora na presença de Deus. Coloca a sua vida agora diante do Senhor e pergunte, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu sou membro dessa igreja? Por que o Senhor me trouxe para cá, Senhor? E quando você fizer essa pergunta, espera, porque Deus, Ele vai falar, como não vai? Ele vai falar sim com você e Ele vai te mostrar o que você deve fazer, os próximos passos que você tem que dar. Junte-se a nós e vamos fazer uma obra aqui nesse lugar, a partir daquilo que Deus já nos deu. E nós não temos pouca coisa, não, nós temos muita coisa. E Deus, Ele vai nos usar com aquilo que nós temos em nossas mãos. Nós temos a palavra, nós temos uma direção, uma voz profética, nós temos uma estrutura, nós temos um equipamento, nós temos uma liderança, nós temos pessoas que estão debaixo de uma visão, nós temos membros. Isso é maravilhoso, nós temos tudo. Tudo que Deus, Ele nos deu, nós vamos dedicar a Ele. E o meu papel aqui na igreja é dar a vocês o ritmo, o tom e a direção. Então quero que você esteja aí sempre atento aos nossos comunicados, no ritmo, por exemplo. O ritmo é importante. A direção, o tom, tudo isso tem a ver com o que nós estamos fazendo hoje. Alguém pode falar assim, mas a igreja de vocês, o pastor, tem muita gente que fala assim, o pastor ele não está presente, ele fala no LED, no telão. Essa é a nossa cultura. Entendeu, pessoal? Tem muitas pessoas que não aceitam isso. Aqui na igreja nós aceitamos. Qual que é a diferença disso? Você não está ouvindo aí a palavra de Deus, né? Você não está escutando eu falar? Eu não estou como se estivesse aí agora no púlpito, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O que importa é o desejo de ouvir e o desejo de falar. Me lembro quando a visão de Jesus estava sendo questionada pelas pessoas. Muitos, por sua incredulidade, já estavam abandonando Jesus. Ele então chamou Jesus, os discípulos, e perguntou para eles, e vocês? O que vocês vão fazer? Já sabe, se vocês vão também embora, ou se vocês vão me seguir? E Pedro, ele respondeu para Jesus lá em João, no capítulo 6, versículo 38, para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. E isso foi suficiente para que Pedro e os demais discípulos continuassem firmes no chamado e se tornaram depois os apóstolos grandemente usados por Deus, que fizeram toda a diferença nesta terra. Observe bem, os discípulos quando começaram, eles só tinham 12 pessoas, só tinham um barquinho, só tinham poucas coisas, mas eles tinham um chamado, tinham uma voz de Jesus. Uma voz que para eles era clara, era uma voz audível, era uma voz discernível, era uma voz poderosa. É a voz de Deus. Para alcançar o seu destino, você precisa alinhar o seu receptor, que é o seu coração, com a boca de Deus. Parear um com o outro, para você ter então comunicação direta, sem nenhum impedimento. É esse o desafio para nós. É isso que eu quero desafiar você nessa manhã a fazê-lo. E se você assim o fizer, eu creio e declaro que a voz de Deus será tão clara para vocês como o sol ao meio-dia. Assim como um pai, ele também tem uma voz reconhecida pelos seus filhos, Deus também quer fazer o mesmo com você. Eu vou chamar os nossos músicos para poderem subir e durante esse louvor eu quero que você esteja alinhando o seu coração, a sua mente com a voz de Deus. Essa música que foi escolhida com um propósito para edificar o seu coração é Deus falando com você. Para um pouquinho, ouça o que Deus tem para falar contigo através dos nossos músicos da Porta Music. Tenho certeza que Deus ele vai
edificar grandemente o seu coração ainda. Deus te abençoe. Amém.